Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula, do curso de operador de computador. É um prazer estar com vocês novamente, né? Então, na nossa aula inaugural, que aconteceu na aula de ontem, nós fizemos uma breve apresentação sobre o curso, de operador de computador. A gente conversou sobre o que vocês estariam aprendendo no curso, né? Vocês viram as possibilidades de nós transformarmos aí o nosso celular, o nosso tablet, numa ferramenta muito importante de trabalho e principalmente de estudos também, né? Hoje, no período da tarde, tá? Para o pessoal que mandou mensagem para mim, eu consegui responder alguns só agora, alguns eu vou conseguir atender depois da nossa aula de hoje, tá? Porque a minha internet aqui tá muito instável, né? Ela tá caindo toda hora o período da tarde aqui. E aí já vou até deixar avisado para vocês, se acontecer alguma coisa de cair, né? A aula, vocês já estão cientes de que houve uma instabilidade por aqui, né? Isso deve ser geral, hoje tá meio estranho, né? Tá chovendo na maioria das regiões aí. Já até vi que a aluna lá também já parece que tá chovendo pela região que ela tá, então tá bem estranho hoje, né? Aqui raramente dá algum problema com a internet, mas hoje tá complicado. De manhã tava tranquilo, tava de boa, e à tarde ficou bem estável, caindo toda hora mesmo, tá? Então eu peço desculpa, né, as pessoas que mandaram mensagem, eu não consegui responder de imediato, tá? Mas aí se manter assim, né, internet estável, eu procuro responder e ajudar com mais de momento, tá? Para vocês, ok? Ah, então, na aula de ontem foi mostrado, inclusive, né, as ferramentas nas quais a gente vai trabalhar durante as nossas aulas, né? Eu passei os links com os aplicativos, né? Tem o Digimaster lá, que é o programa de digitação. Eu mostrei um que funciona via internet, né? Para quem tem um computador, tiver a possibilidade de instalar o BR-Office, o Office 2007 ou o Office 365, né? Até parece que teve uma pessoa que mandou e eu fiquei de mandar o link. Se puder só me mandar mensagem novamente, pessoal, assim, é porque realmente lembrar de várias situações para mim tá meio complicado. E só me lembra novamente, tá, que eu mando sem falta, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente já começa a ver aquelas situações, né, de informática básica relacionadas à introdução e ao processamento de dados, né? Essa primeira parte, ela é, assim, é um pouco teórica, um pouco prática, né? Porque vocês acabam aprendendo algumas coisas que podem ajudar vocês no dia a dia, né, com o próprio computador de vocês, né? Dar uma independência maior para vocês com relação ao computador, com relação ao uso do computador de vocês, né? Então a gente vai conversar muito sobre hardware, sobre software, a gente vai conversar sobre questões das peças do computador, né, para vocês entenderem realmente como que cada peça funciona, qual que é a função de cada componente do computador, né, o funcionamento do computador como um todo. A gente vai falar de manutenção preventiva, a gente vai falar de manutenção corretiva, né, porque é importante a gente entender basicamente como que funciona essa parte, para que nós, quando tivermos algum problema com o nosso computador, né, nós não sejamos enganados lá nos técnicos de informática, né? A gente sabe que tem bons profissionais e maus profissionais. Isso aí em todas as áreas a gente, infelizmente, acaba encontrando. E é bom a gente entender um pouco desse meio, né, para que até a gente consiga nos tornarmos um pouco independente, né? A gente não ficar tão preso
amarrado a apenas uma opinião, né? Então, por exemplo, você vai sair da aula de hoje, por exemplo, né? Ou caminhar com a aula de hoje, sabendo aí situações de como você pode prevenir, né, para cuidar do seu próprio equipamento, né? Não precisa ser nenhum técnico especializado, não. A gente precisa entender de algumas situações, né? E fazer a nossa parte, cuidar, né? Porque tem casos, por exemplo, de pessoas que não sabem que a gente precisa fazer a manutenção preventiva de 6 em 6 meses do computador, né? Tem gente que tem um computador aí 3, 4 anos, né? Nunca levou a uma assistência técnica, né? Ou não soube procurar alguém para poder trocar pasta térmica, por exemplo, né? Ou como está aí o computador com o tempo, o que acaba acontecendo? Superaquece, né? Aí o computador fica lento, começa a travar, né? E a gente fica imaginando, seu computador não presta. Não, é porque nós não tomamos as medidas necessárias com relação ao que? A manutenção preventiva, né? Isso acontece com todos os nossos equipamentos, né? Todos eles precisam de uma manutenção, um check-up, para verificar se está tudo ok, para que ele continue em bom funcionamento, né? Então, assim, a gente vai ter algumas noçãozinhas, essa parte teórica, ela é chata, né? Então, eu vou procurar levar para a prática para que vocês possam ter um conhecimento prático também, né? Ele é importante, esse conhecimento ele é muito importante, pessoal. O pessoal gosta aí de fazer concursos, processo seletivo, inclusive mercado de trabalho, dependendo aí do setor que você vai trabalhar, possui aí processos seletivos, né? E você tem que ter um conhecimento mínimo em informática para trabalhar em um determinado cargo, né? Então, é importante você ter esses conhecimentos aí, são importantes tanto para nós, no nosso dia a dia, né? Como utilizando o computador como meio de uso pessoal ou para trabalho, e até mesmo para conhecimento aí para o mercado de trabalho, né? Para concursos, etc. Tá bom? Vai ser breve, vai ser praticamente hoje, amanhã a gente vê essa parte, né? E aí a gente já começa a falar também de sistemas operacionais, né? Então, sistemas operacionais, a gente vai falar do Windows, né? Vai rever algumas situações de criação de pastas, algumas ferramentas do sistema que vocês podem usar no dia a dia, né? Que vai facilitar o uso de vocês, né? E aí a gente fecha essa parte de conhecimentos básicos em informática com ferramentas da internet, né? Então a gente vai utilizar praticamente aí os aplicativos do Google Drive, utilizando um por um na prática, eu vou mostrando para vocês com alguns exercícios, né? E a gente fecha esse pacote inicial, né, de conhecimentos básicos em informática, ok? Ah, eu vou começar colocando a nossa apostila inicial, né? Essa apostila a gente vai trabalhar só a primeira parte, que é a introdução ao processamento de dados, e alguma coisinha que eu vou pegar do conteúdo de Windows, e vou disponibilizar lá no nosso grupo. Já vou deixar o roteiro da nossa aula de hoje, né? Então, caso aconteça alguma coisa de queda de energia, alguma coisa assim, ou da própria internet, para que vocês já tenham uma noção do que vocês devem fazer, tá? No dia de hoje, né, a gente tem o nosso grupo lá da coordenação, dos professores, a gente recebeu muita sugestão, né, e até mesmo indagações com relação na carga horária do noturno, né? Eu entendo vocês, né, eu também atuo trabalhando aí praticamente manhã, tarde e noite, né? E já vou aproveitar o momento, pessoal, tá? Pessoal que vai entrando, já coloca o nome completo aqui do lado direito no chat, tá bom? Já vai colocando o nome para
registrar sua frequência, tá bom? Aí como a aula tá sendo gravada, eu depois vejo a gravação e confiro a frequência de vocês, tá bom? Então, como eu estava comentando, a gente recebeu algumas indagações, né, solicitações com relação à carga horária do noturno. Assim como vocês também, pessoal, eu também tenho esse cansaço, eu sei como que é, né, trabalhar o dia todo e ter que estudar, né, eu trabalho os 3 períodos também, então é puxado para mim, eu entendo como funciona para vocês, eu sei o quanto é cansativo. Então, o que que eu pensei, o que que eu elaborei aqui para ficar uma coisa mais tranquila, mais light e permanecer com o ritmo de qualidade, né? Vocês não percam nada em conteúdo, nada em aprendizado. Além daquele acordo que a gente estava bolando ontem, né? De começar às 18h40, e aí ter aquele intervalinho às 8 horas e retornar com 15 minutos, né? E aí a gente fechar a aula lá pelas 9h30, né? 9 horas. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar com isso, né? E pelo menos intercalar os dias, né? Como assim, professor? Intercalar os dias. Eu estava pensando, por exemplo, ontem e hoje que a gente teve aula, né? Por exemplo, a aula de hoje, né, eu vou conversar muito com vocês esse tema, né? Hardware, software, a gente vai conversar muito sobre introdução ao processamento de dados. E aí, com a aula de hoje, vocês já estariam preparados para estar trabalhando, né? E ou individual, ou com os membros aqui do nosso curso. Aí vocês que escolhem uma melhor forma de vocês estudarem para estar resolvendo esses exercícios, né? Então, a ideia seria a gente ter 2 dias seguidos de aula, né? Intercala com um, onde eu deixaria vocês realizando os exercícios, né? É lógico, eu estaria disponível, né? Não, a gente não teria aula ao vivo, né? Necessariamente nesse dia, mas eu estaria à disposição via WhatsApp, né? E a gente troca mensagem, se precisar, tiver alguma dificuldade, eu mando vídeo explicando alguma coisa, isso aí não tem problema nenhum, né? A gente faz com tranquilidade. E aí a gente, então, tem essas 2 aulas seguidas, né? Igual a gente teve ontem, hoje, passo o conteúdo, preparo vocês para estar realizando a atividade e amanhã vocês ficam para realizar as atividades que eu propor aí no final da aula. Então, 2 dias, aí um, e assim a gente vai intercalando para, de repente, ficar mais tranquilo para vocês. O que vocês acham dessa ideia? Vocês concordam? Tem alguém que não concorda, quer continuar com as aulas todos os dias? Qual que seria a proposta de vocês? Eu gostaria de ouvi-los. A sexta-feira, ela é só para o curso de Excel básico, né, no matutino. No matutino a gente não tem aula na sexta-feira, mas aí para vocês o noturno é aula todos os dias, né? Então, por ser uma carga horária maior, né, e ter a carga horária diária também aumentada em 1 hora, ela é cansativa, né? Então, eu acho que intercalar dessa maneira fica interessante, né, e menos maçante para vocês, e vocês conseguem se organizar, conseguem rever a aula anterior também, né? Por exemplo, perdeu ontem a primeira aula, né? Aí assiste junto com a de hoje, amanhã, por exemplo, e se organiza para estar realizando as atividades, né? Eu acho que fica bacana porque a ideia dá esse espaço, inclusive, para sábado e domingo, se quiser planejar, né? Fazer as atividades. Não vai prejudicar vocês em momento algum.
Eu já até pensei nisso, é interessante, porque aí vocês ficam fazendo os exercícios, né? E de qualquer forma a gente vai ter um contato, né? Para quem for realizar as atividades amanhã, tiver alguma dúvida, a gente não deixa de ter aula, a gente não deixa de ter contato, né? A gente só não tem esse contato ao vivo, né? Então, tudo bem para vocês? Pode ser dessa maneira. A gente intercala umas duas aulas, aí a terceira a gente propõe atividade. Pode ser dessa maneira? Ok. A grande maioria está. Pois se você tiver alguma outra sugestão, de repente não quer falar aqui para todo mundo, não tem problema nenhum, tá? Pode vir no meu privado, pode. Estou aberto a sugestões, tá? O que a gente quer aqui é fazer com que vocês aprendam o máximo possível, né? Que vocês consigam tirar o máximo de proveito do curso, né? A gente não quer prejudicar ninguém, a gente só quer, a gente está aqui, né? Todos os professores da escola estão aqui para sempre fornecer o melhor para vocês, né? E para ajudá-los principalmente, ok? Sim, a plataforma é o seguinte, a plataforma eu nem estou comentando com vocês ainda, porque não ficaram prontas ainda, né? Então, nem todo mundo está com cadastro ativo. Eu, por exemplo, nem estou inserido com as respectivas turmas, né? Matutino e noturno. Então, eu vou deixar para falar sobre a plataforma só quando ela estiver redondinha, né? Eu estiver inserido, vocês todos, o pessoal me garantir que todos os alunos estão inseridos, aí eu comento sobre a plataforma, né? Então, nem vou cobrar entrega de atividade por lá, porque ainda a gente não tem nada definido pelo pessoal que trabalha com a plataforma, né? Então, por enquanto, só essa questão de repente, hoje eu cobrar essa atividade de vocês e vocês me entregarem por e-mail, né? Ok, então, vamos lá. Eu vou passar a apostila para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Aproveitando para responder a dúvida da Poliana, de receber uma mensagem no WhatsApp, ela falou sobre os aplicativos, né? Essa versão do Office 2010, ela é o suficiente, tá? Então não precisa instalar do pacote Office que eu mandei lá, não. A única coisa que seria interessante você instalar, deixa eu ver se a Poliana está por aqui. E Poliana, ok, tá aqui. A única coisa que seria interessante você instalar seria o BR Office, tá? Hoje, curso de Excel, teve uma aluna que trabalha em um órgão público, se não me engano, não sei se ela está conosco aqui na aula. E lá ela também trabalha com BR Office, né? Então, é importante a gente ver esses dois lados, né? É importante a gente conhecer, ter esse contato também com o BR Office, porque cedo ou mais tarde você vai acabar vendo, né? Então, não tem para onde correr. Tá? Então, se você puder instalar no computador, deixar ele no jeito lá, o BR Office é leve, tá? Não vai atrapalhar em nada o desempenho do seu notebook, tá bom? Deixa eu ver aqui a apostila.
acabei de colocar a apostila no nosso chat, tá? No nosso grupo de WhatsApp, ok? É um pequeno roteiro que eu vou compartilhar também aqui com vocês. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu tenho um link, tá, de 3 vídeos na qual a gente vai assistir, né? Fazer da mesma maneira. Vocês perceberam que na gravação aparece perfeitinho o áudio do YouTube, né? E aí a hora que eu estou ao vivo com vocês é que vocês não conseguem escutar o áudio de forma perfeita. Então o que a gente vai fazer? Eu vou um a um colocando o link, né? E aí quem puder já para assistir na mesma hora. A gente volta, comenta sobre o vídeo e assim a gente vai comentando sobre os temas que a gente tem para conversar na aula de hoje, tá? Eu deixei aqui como proposta a leitura, né, das páginas 8 a 13 e responder as questões que estão nas páginas 17 e 18. Então, quando você abrir a sua apostila, né, de forma digital, está aqui, ó, informática básica, ok? Começa aqui, né? Introdução ao processamento de dados. Aí, quando eu falo página 8, é a numeração que a gente tem aqui na parte inferior do lado direito, tá? Se você for ver pelo arquivo em si, a numeração, na verdade, está errada, né? Que seria a página 6 e não página 8, tá? Então, não vá pelo número do arquivo, tá? No caso aqui seria a página 6. Aqui, ó, do lado esquerdo, na parte superior, página 6 de 114. E, na verdade, aqui a numeração que nós vamos nos basear é a que está aqui, tá? Do lado direito, debaixo da folha aqui, número 8. Então, da página 8, onde nós começamos a falar sobre introdução ao processamento de dados, né? Aí tem página 9, página 10, 11, 12 e 13, ok? Então, tá página 8 até a página 13. Leitura bem simplesinha, bem tranquila, tá? E as questões que estão na página 17 e na página 18, tá? São questões de marcar X, né? Então, não tem nada que você escrever, nem nada, tá? Na hora que você for responder, isso aqui vai ser a proposta de atividade para que vocês façam, desenvolvam aí na aula de amanhã, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar o número da questão, não precisa copiar nada, tá? Você pode fazer isso aí em qualquer editor de texto do seu celular. Bloco de notas, no seu notebook ou computador também, pode fazer em qualquer editor de texto. Pega lá, coloca o número da questão e a alternativa que você escolheu, tá? Não precisa digitar, não precisa copiar nada, apenas o número da questão e a resposta na qual você escolheu aqui como alternativa correta, tá? Todas elas são de escolher aí uma alternativa correta, certo? Então essa é a atividade. Eu já vou deixar falado, né? Porque pode ser que caia a conexão, tá bom? Então essa é a atividade proposta, certo? Das páginas 8 a 13 e resolução das questões que estão na página 17 e 18, tá bom? Eu tenho aqui o primeiro vídeo de hoje, que é da série Bits e Bytes, tá? Ele é uma série bem antiga, tá? Mas para princípios de informática básica, né? Onde a gente fala sobre hardware, software, são vídeos bem interativos, são vídeos bem detalhistas, que exemplificam muito bem a teoria, né? Que só por si a gente ficar lendo, ela é chata realmente, né? Então, eu escolhi justamente esses vídeos porque levam para uma prática
desse conteúdo em si. Tá? Então, vou compartilhar o link com vocês aqui no nosso chat. E vou colocar a proposta de atividade lá no nosso grupo, ok? Ok? Então, está aqui a proposta, tá, de atividade, na qual vocês vão desenvolver na nossa aula de amanhã, né? Leitura das páginas 8 e 13, respondendo as questões das páginas 17 e 18. Você pode fazer em qualquer editor de texto, do seu celular, do seu notebook, do seu computador, e terminou, você encaminha ele para o meu e-mail, tá? O e-mail está aqui descrito no nosso grupo de WhatsApp. Quando você for me mandar o e-mail, procura me mandar com o assunto da atividade, tá? Então, assunto do e-mail: hardware e software, ok? E também você coloca o seu nome para que eu possa identificar, né, o aluno que fez a atividade, tá? Certo. Então, eu compartilhei já com vocês, né, o primeiro vídeo. São 3 vídeos que a gente tem no total falando sobre hardware, software. Primeiro ele fala sobre a invenção do computador, né? E posteriormente ele fala sobre esses componentes, né, que estão em torno do computador, o funcionamento. Então ele tem em torno de, vamos ver aqui, esse ele tem 13 minutinhos. Como eu já coloquei o link para vocês, façam da mesma maneira que a gente fez com aquele lá do tablet, né? Que a moça explicou quais são as possibilidades com o adaptador e tudo mais, né? Eu dou esse tempinho, vocês assistem durante esses 13 minutos, né? A gente volta, conversa mais um pouquinho sobre o tema, né? E eu mostro para vocês algumas situações práticas, tá bom? E aí, para quem não puder, tenta assistir assim mesmo, né? Mesmo sem o som, infelizmente. E aí, depois, como ela está sendo gravada, você vai conseguir ver com perfeição esse vídeo, né? Infelizmente, eu não sei o que acontece com o Google Meet, mas ele tem essa falha, infelizmente, tá? Então, eu vou colocar para rodar. Quem puder assistir, por favor, assista, tá? E a gente volta para conversar daqui a 13 a 14 minutinhos, tá? Então, série Bits e Bytes, número 1, os números e a invenção do computador, ok?
senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador. Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada. Ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. Não vou negar que isso pode ser bem divertido. Mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração. Muito menos uma caixa de som interativo. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. Só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta, os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa, ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa, haja neurônio. O fato é que toda a informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro, mas tem transistores, milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio. Como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço. E assim como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto. Este computador foi criado antes da invenção do transistor. O Colossus, como ficou conhecido, era enorme e funcionava à base de 1.500 válvulas. Acredite ou não, este trambolho ajudou a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado para decifrar as mensagens trocadas pelos inimigos em forma de códigos. Alguns anos depois, o exército americano lançou o primeiro computador digital eletrônico em grande escala. O ENIAC, como ficou conhecido, parecia mais uma central telefônica. Ele era enorme, do tamanho de uma casa de 4 quartos e 2 andares. Naquela época, o ENIAC foi considerado uma evolução e tanto. Mas apesar de todo o tamanho, ele não conseguia fazer mais do que uma simples calculadora de bolso atual. Os operadores tinham que programar o computador manualmente. Ele precisava de muita energia para funcionar. E as 17.000 válvulas queimavam a toda hora. Se você já teve o desejo quase incontrolável de jogar um computador pela janela, pode imaginar o que sentiram estes pobres operadores naquela época. Com a invenção dos transistores, o ENIAC e todos os computadores movidos a válvula viraram peça de museu.
Começava uma nova era na evolução dos computadores. Graças ao transistor, foi possível criar um microprocessador. E como o microprocessador é pequeno e consome pouca energia, foi possível construir computadores pessoais. Sem os microprocessadores, os computadores seriam enormes, caros e precisariam de muita energia elétrica para alimentá-los. Mas como uma peça tão simples, uma espécie de chave que pode estar aberta ou fechada, pode ter sido tão importante para a evolução do computador? É aí que entra a matemática. A linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa: calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por 10 dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos 10 dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem duas opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com 2 dígitos. E por isso, adotaram um sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número 1. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa 0. Vamos pensar no transistor como uma lâmpada. Apagada, temos o 0. Acesa, o 1. Ou seja, temos apenas duas possibilidades. Com duas lâmpadas, temos 4 situações possíveis: acesa e acesa, acesa e apagada, apagada e acesa, apagada e apagada. Mais uma lâmpada e teremos 8 possibilidades. Como você pode notar, as sequências possíveis dobram cada vez que acrescentamos uma lâmpada. Com 5 lâmpadas, temos 32 estados possíveis. Desta forma, é possível representar do número 0 ao 31. Mas como? Vejamos esta sequência de 5 lâmpadas. Se todas estiverem apagadas, vale 0. Apenas a primeira acesa vale 1. A segunda, 2. A terceira, 4, ou seja, o dobro da anterior. A quinta vale 8 e a sexta vale 16. Se quisermos representar o número 4, basta desligar as outras. Mas e para formar o 12, por exemplo? Basta ligar o que vale 8 e o que vale 4. 8 mais 4 igual a 12. Assim, poderíamos representar outros números apenas acrescentando outras lâmpadas. O sistema binário não é nenhuma novidade. Há mais de 2000 anos, matemáticos indianos já imaginaram um sistema numérico representado apenas por zeros e uns. Outros teóricos ajudaram a sistematizar esse sistema ao longo dos séculos. Mas foi só em 1801 que um tecelão francês teve a ideia simples, e por isso mesmo genial, de aplicar o sistema binário para automatizar os teares. Produzir os tecidos que encantavam reis e rainhas na Europa era uma tarefa difícil e demorada. Os tecelões tinham que amarrar fio por fio para criar diferentes formas e desenhos. Jacquard conhecia o sistema binário e resolveu criar cartões como estes para agilizar o trabalho. A presença ou ausência de uma perfuração em frente a cada haste determinava se o fio deveria ficar por cima ou por baixo. Em 1804, Jacquard criou um tear que funcionava totalmente automatizado, permitindo ao tecelão executar padronagens complexas de uma forma quase impossível até o momento. Para mudar o padrão do tecido, tudo que o tecelão precisava fazer era substituir o cartão. A invenção de Jacquard não era um computador, mas, sem querer, acabou se tornando importante na história da informática. Os transistores atuais funcionam na mesma lógica dos cartões perfurados de Jacquard. Assim como os cartões, os transistores têm apenas 2 estados possíveis: ligado ou desligado. No caso dos transistores, cada estado corresponde a um dígito, 0 ou 1, os famosos bits. Tudo no computador é formado por sequências de zeros e uns. Mas espera aí, o computador não é uma máquina de tecer, nem uma calculadora. Eu posso desenhar, escrever,
Como ele faz para representar a letra C, por exemplo, se ele só entende 0 e 1? A letra C, como todo mundo aprende na escola, é a terceira letra do alfabeto. Ela vem antes do D e logo depois do B e serve para formar um monte de palavras. Mas para o computador, a letra C não existe. Porque para o computador, a letra C é um número formado por sequências de zeros e uns, os bits. E assim como o computador não precisa aprender o alfabeto, o ser humano também não precisa entender o código do computador. Porque o teclado faz esse meio de campo entre nós, seres humanos alfabetizados, e ele, o computador digital. Desta forma, o computador consegue escrever qualquer texto, usando apenas 2 dígitos. Cada 0 e 1 representam um bit. Um bit é a menor unidade da informação. E assim como alguém decidiu que um conjunto de 12 forma uma dúzia, definiu-se que um conjunto de 8 bits seria igual a um byte. E pensar que é possível representar tanta coisa apenas com bytes, ou seja, com sequências de zeros e uns. Essa foto aqui, ela tem 4 megabytes. Isso significa então que ela é formada por milhares de bytes, certo? Os computadores de hoje podem processar uma quantidade cada vez maior de bytes. Mas o primeiro computador digital, lançado em 1953, não chegava nem perto disso. Se a gente pudesse voltar no tempo e falasse para esse pessoal aí que um dia eles iam poder ter um computador em casa ou no trabalho para fazer um monte de coisa diferente, eles provavelmente iam achar que era uma pegadinha. Porque até os anos 70, os computadores pessoais não existiam. Os computadores ainda eram grandes e caros, ficavam guardados em salas especiais e poucas pessoas sabiam o que fazer com eles. Eram os mainframes, que não tinham nada a ver com nossos computadores atuais. Até que começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais. Surgia aí uma nova geração de computadores. Tá certo que no começo eles pareciam mais um painel de avião, talvez. Estes aí não tinham nem monitor e se comunicavam com as pessoas através de luzes. Com o tempo, os computadores evoluíram. Ficaram mais práticos, mais ágeis, menores, diminuíram tanto que hoje cabem no bolso. Mas esta história ainda não acabou. Está em plena evolução e a próxima geração, bem, isso a gente vai ter que esperar para ver. Ok, então, pessoal, retornando para a nossa aula, né? Vamos continuar a conversar sobre o assunto. Vocês puderam constatar nesse vídeo, né, a evolução que nós tivemos ao longo dos tempos, né? Vocês viram que o Colossus foi um computador enorme, né, que era movido a válvulas, que realizava basicamente o que uma calculadora convencional faz, né? Ou seja, existiam milhares de válvulas que se queimavam o tempo todo pelo aquecimento que se tinha e que basicamente fazia apenas uma função, né? Operações matemáticas, como uma calculadora que a gente tem como uma ferramenta no nosso computador, né? Então, hoje, no seu smartphone, você tem um mini computador de bordo que faz diversas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é um comunicador, ele manda mensagens via redes sociais, via WhatsApp, você consegue assistir vídeos, você consegue enviar arquivos via Bluetooth, você consegue transformar ele em um mapa, né, em um GPS, né? Ou seja, a tecnologia ela tende realmente a diminuir os seus componentes, diminuir o tamanho da sua estrutura para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, hoje você tem, como foi citado ontem, né, o tablet com um mini computador que você pode carregar dentro da bolsa. Então, a facilidade hoje ela é muito maior com relação a
há pelo menos uns 20 ou 25 anos atrás, né, onde você tinha hardwares pesados, computadores pesados, que de repente você tinha que ficar com ele fixo lá, você não conseguia ter a mobilidade como a gente tem hoje em dia, né? E apesar daquela questão de diminuição de tamanho, né? Hoje você tem um celular, a qualidade ela aumentou de uma forma gigantesca, né? Então, às vezes, um celular hoje em dia ele é melhor do que um computador, de repente, um determinado modelo de notebook, de tão que a tecnologia cresceu, né? E principalmente melhorou no quesito processamento, né? Falou muito do processador, ele é o cérebro do computador, né? Quando a gente for falar de hardware, eu vou passar para vocês algumas questões relacionadas mesmo a marcas de computadores, né? A questão de peças, de características de configuração que nós precisamos nos atentar quando a gente vai comprar um determinado equipamento, né? Ou até mesmo tentar fazer uma melhoria no nosso equipamento, né? Às vezes a gente acha que uma determinada marca é boa, mas às vezes as pessoas vão pela marca, né? E não pela configuração. A gente tem que analisar a configuração em si, né? E muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então é importante a gente ter para não ser enganado, né, pessoal? Para a gente ter o conhecimento mínimo, né, para poder argumentar e não ficar só, de repente, ouvindo, né? A gente conseguir argumentar e falar, ó, não, essa marca aqui não é confiável, né? Eu quero uma outra marca com uma configuração melhor, etc. Ok? Vocês viram também que o computador ele funciona com uma linguagem totalmente diferente da humana, né? O computador ele não entende nada da linguagem humana, ele entende números, né? E que tipo de números? São números naturais? Não, são números binários, né? Números binários construídos em 0 e 1. Então, quando foi um exemplo até prático, né, do circuito elétrico, 0 e 1, né, 0 para estado da corrente fechada e 1 para que haja passagem, né, de corrente elétrica dentro do circuito. Da mesma forma funcionam os microprocessadores, né? Tudo bem, Andressa? E depois acompanha a nossa aula gravada, tá bom? Então, o que acontece? Funciona-se um grande circuito eletrônico de microprocessadores, né? Na qual também há passagem de corrente elétrica, né? Cada componente do computador ele é alimentado de uma forma diferente, né? Então, o HD do seu computador recebe uma tensão de energia diferente para que ele funcione corretamente. O seu microprocessador também funciona de uma forma diferente. A sua placa-mãe, né? Depois eu vou mostrar tudo que eu estou falando, pessoal. Eu vou mostrar para vocês pelo menos as figuras, né? E aí, após o nosso primeiro intervalo, eu vou ver se eu consigo pegar algumas peças que eu tenho aqui, que apesar de ser antigas, né, a gente consegue ilustrar para passar para vocês na prática, tá bom? Então, cada componente recebe uma carga diferente de tensão, de energia, para que os equipamentos funcionem, né? E a energia realmente no circuito eletrônico ele funciona à base de zeros e uns. Tá? Então, à medida que vai recebendo essas informações, elas são processadas em zeros e uns, né? Ou seja, o processador ele só vai fazer a leitura de 0 e 1, e a interpretação, o resultado final, ele aparece em diversas possibilidades, né? Formas ou possibilidades. Imagens, texto, vídeos, com conexão à internet. E para que a gente possa utilizar esses equipamentos, né, para que a gente possa utilizar o nosso computador, você pode perceber que lá até ele fez um comparativo com o corpo humano, né? Da mesma forma como o nosso corpo humano tem os membros, né, superiores, inferiores, o computador tem o que a gente chama de acessórios que fazem essa comunicação direta com o nosso computador. Né? Como assim, professor, comunicação?
Para que você possa digitar alguma coisa no seu computador, você precisa de um acessório que vá se interligar ao computador e realizar essa comunicação. Que tipo de acessórios? O teclado, o mouse, né? No celular você vai precisar de uma tela touchscreen, onde você, com o dedo, vai realizando as ações, né? Vai acessando os aplicativos e acessórios, etc. Né? Da mesma forma é o computador. Né? Hoje a gente tem mouse sem fio, que funciona via Bluetooth, né? Então os fios estão cada vez mais saindo, né? Facilitando para que você tenha mais espaço, para que você tenha mais organização dentro do seu escritório, ou dentro da sua casa, no seu uso pessoal. Teclado sem fio. Né? Então, inclusive computadores que já vêm praticamente embutido no monitor, né? Esse não tem mais aquele gabinete, você tem lá a tela com o computador embutido já nele, para facilitar essa questão, né? São muitos fios no computador convencional. E a tendência é realmente diminuir e facilitar para nós nessa questão. O que eu ia falar agora? Lá na nossa apostila, conforme o vídeo que foi passado, né? A gente tem lá na página 8, que foi a página que eu já pedi para que vocês fizessem, né? A leitura. A gente tem lá, né? Para que os dados sejam transformados em informações, ou seja, para que aconteça o processamento, é necessário que o processamento passe pelas seguintes etapas. Quase não está ouvindo? Por isso eu aumento. Vamos ver se melhora assim. Tá melhor o áudio? Beleza. Então a gente tem basicamente, para que a informação ela aconteça de uma forma 100%, né? A gente tem a entrada desses dados, né? O que é um dado? Por exemplo, quando um professor, um exemplo, tá? Um professor chega em sala de aula e menciona um número de uma página, sem mencionar a apostila, sem mencionar o conteúdo, tá? Simplesmente menciona, abram a apostila na página 85, por exemplo. Isso é um dado. Página 85. Certo? Quando eu começo a complementar os dados, ou seja, juntar os dados, próximo dado, apostila de processamento de dados. Ok. Tema da aula, hardware e software. Ele é um outro dado, ou seja, eu juntei essas três esses três dados, né? Que juntando esses dados eu tenho uma informação completa. A informação ela só acontece quando eu consigo entender perfeitamente esse meio de comunicação. Ou seja, eu consigo interpretar esses dados e aí eu tenho uma informação concisa onde ambas as partes, tanto a parte computacional como a parte humana, né, de quem usa o computador, conseguem entender perfeitamente a mensagem, né? Então, dados são fragmentos de informação que juntas se tornam uma comunicação ampla, né? Ou seja, eu tenho uma informação completa, ok? O nosso processador, né, o computador, tem um processador interno, ele é o cérebro do computador. Né? Assim como nós temos no nosso corpo humano o cérebro, o coração, que são partes fundamentais para que nós estejamos vivos e funcionando plenamente. Né? O processador também é parte fundamental do nosso computador. Por isso ele precisa ter uma configuração boa, né? Uma configuração razoável, ou dependendo da área em que você vai atuar, ele precisa
ser um processador sensacional, né? Porque ele vai trabalhar constantemente. É ele que vai comandar os processos do computador, ele vai ser o gerente desse computador. Tudo que está funcionando graças a ele, né? Graças a ele e ao sistema operacional. Então, ele que vai comandar para que o teclado funcione, ele que vai comandar para que o mouse consiga se mover ao longo da tela, que ele consiga clicar nas pastas, que ele consiga executar os programas que ali tem, né? Ele que vai comandar vai executar a ação que você determinar. Então, se eu pedir para imprimir lá no Word, lá no Excel, pedir para imprimir algum trabalho, ele que vai se comunicar com a impressora, né? E realmente imprimir aquele trabalho, né? Então, tem lá a saída do seu monitor, é ele que vai fazer essa comunicação da placa de vídeo do seu computador com o monitor e fazer essa comunicação toda. Então, ele realmente é o meio de campo, né, que vai realmente vai fazer com que todos os recursos necessários do seu dia a dia funcionem perfeitamente. Então, para isso, ele precisa de alguns acessórios complementares, a entrada de dados, né? Quem é que vai fazer essa comunicação com o processador? Quem que vai realizar essa entrada de dados que a gente tem no computador? Como a gente acabou de falar, teclado, mouse, o nosso corpo humano, né? Por exemplo, para nós caminharmos, né? Os pés, né? Para nós conseguirmos mexer com os membros superiores, né? Braços, etc. É a mesma coisa que acontece no computador, né? Para que ele tenha uma receptividade, uma comunicação, para que ele receba as solicitações, ele precisa desses componentes, que são o teclado, o mouse, né? Componentes de entrada, okay? Que a gente chama. Que vocês vão ver muito isso aí para quem for fazer concurso público, para quem for fazer processo seletivo, e no nosso dia a dia também a gente utiliza, não teoricamente, mas na prática, né? Por exemplo, se você hoje tirar todas as peças do seu computador, tá? Isso para quem tem computador convencional, desktop. Não no notebook nem tanto, porque ele já vem todo fechadinho, né? Bem diferente do desktop convencional. Mas hoje, se você tivesse um desktop, por exemplo, e alguém tirasse, ou você mesmo tirasse todos os cabos que a gente tem no computador, você saberia como conectar esses cabos e deixar do jeito que estava em pleno funcionamento? Ou se você tirasse todos os cabos, você saberia conectá-los de forma correta para que o computador continue funcionando? Então é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Tá? Então, componentes de entrada são aqueles componentes que vão fazer a comunicação nossa com o computador. Né? Existindo aquele processamento, ele recebeu a informação. Ele precisa agora dar uma resposta para nós. Nós entramos com alguma solicitação a partir de algum componente, o processador fez esse processamento e agora o computador precisa nos emitir uma resposta. E essa resposta ela é emitida a nós através de componentes de saída, né? Que é monitor, caixa de som, pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, tá? E também a gente tem um termo que vocês podem encontrar muito por aí, que nós chamamos de componentes híbridos. Qual que é o significado da palavra híbrido? É algo que você pode utilizar de duas formas. No caso da informática, componentes de entrada e componentes de saída. A gente tem como exemplo o pendrive. O pendrive eu posso inserir informações no meu computador e posso também salvar informações, ou seja, retirar informações do computador, salvar no pendrive e também retirar desse computador e levar para o outro. Então, ele tanto a entrada e, ao mesmo tempo, ele trabalha como um dispositivo de saída, assim como o HD externo.
né? Para que a gente utiliza um HD externo ou até mesmo um pendrive? Normalmente, porque o nosso HD do computador não possui espaço suficiente para guardar todas as informações necessárias, né? Então, nós utilizamos o HD externo, ou até mesmo hoje, quando a gente fala muito de armazenamento em nuvem, né? A gente utiliza os serviços o quê? Do Google Drive, onde ele, quando você tem o Gmail, ele dá aqueles 15 gigabytes de espaço gratuitos para que você possa utilizar, né? Tem outros serviços de armazenamento em nuvem que eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? E que deixam a gente mais independente dessa questão de a gente ter que colocar um HD no computador, de ter que colocar, por exemplo, um HD externo para poder salvar essas informações, né? Esses dispositivos são perdidos com muita facilidade, eles estragam com muita facilidade, né? Então, por exemplo, nesse meu computador, eu tinha, deixa eu ver até se eu consigo mostrar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas isso aqui é um HD, tá? O que é o componente HD? Ele vem do termo hard disk, né, do inglês, que é disco rígido, né? Então aqui é guardado as principais informações que eu tenho no meu computador, o sistema operacional, os meus documentos, as fotos, os vídeos, tudo que eu tenho de importante que vai fazer o computador funcionar, estão aqui dentro, né? O que acontece? Esse HD, ele é da geração SATA, ele é uma geração não tão recente, porque ele já foi substituído por uma outra tecnologia, né? Então, esse HD aqui, por exemplo, aqui, esses parafusos aqui são extremamente complicados de eu retirar e mostrar para vocês. Mas ele tem, internamente, dentro do HD, um disco magnético, juntamente com uma agulha, né? Para quem já viu um tocador de discos de vinil, vai entender o que eu estou falando, né? Você colocava o disco de vinil, você colocava a agulha no ponto inicial do disco, né, e rodava as músicas que tinham. Naquela época, e inclusive em alguns momentos, o som é até melhor que o digital, tá? Era bem interessante o som que era emitido, era realmente, na época, algo bem extraordinário. O som era muito bom com relação à era digital que se iniciou, né? Que aí sumiu os discos de vinil, e aí nós temos aí os arquivos, né? MP3, MP4, etc. Então, nesse HD aqui, o que acontece? Ele tem aquele disco magnético e tem uma agulha que ele vai fazer a leitura de cada trilha daquele disco magnético, parecido com o disco de vinil, né? Onde, por exemplo, acontecem muitas falhas. Que tipo de falhas, professor? Por exemplo, quando você desliga o seu computador de forma incorreta. Né? O que é desligar o computador de forma incorreta? E muita gente faz isso, principalmente com notebook. O sistema operacional ele tem uma forma correta de ser desligado, né? Ou seja, ele tem um processo todo que pode levar um determinado tempo, porque ele tem que encerrar os programas, porque ele tem que salvar os seus arquivos, e aí ele termina a execução de tudo que é necessário para daí depois sim ser desligado com segurança. E aí o que a maioria das pessoas fazem? Vão lá e arrancam o computador da tomada. Está sem paciência, vai lá e pum, arranca o computador da tomada. Ou simplesmente vai lá no notebook, aperta o botãozinho de liga, desliga e desliga ele de forma bruta, né? Então, esse tipo de coisas que a gente acaba fazendo acaba danificando uma trilha que tem lá no HD, ou seja, algum arquivo ali que era essencial para que o seu computador ligasse e executasse o Windows de forma correta.
né? Então, aquela parte ali, depois que você desligou, né, ou realmente houve uma queda de energia do seu equipamento, e aí ele simplesmente aquela agulha, como se tivesse dado um risco naquela região, né? Houve uma falha naquela região, ele não entendeu, ele não fez o processo de leitura correto dele, né? Aqueles giros que o disco magnético dá, ele sofreu aquela ranhura, aquela danificada, em determinada parte houve uma danificação, e aí o seu sistema fica mais lento, ou e muitas vezes nem inicia mais, dá aquela tela preta, e aí só formatando ou só trocando o HD. O meu computador ele funcionava com esse HD. Ele era extremamente lento para iniciar, por quê? Porque ele ainda ele funciona de um mecanismo antigo, né? Qual é o mecanismo novo que a gente tem? É o HD SSD, que é a memória dele é o que é utilizado nos celulares, né? No cartão de memória, ou seja, o tamanho diminui brutalmente, né? Só que a velocidade e o tempo de processamento é infinitamente melhor e superior do que esse aqui. Tá? Eu tinha momentos em que eu precisava, por exemplo, ligar o computador e tomar um café ali, e a hora que eu voltava, que ele estava ali com ele já aberto, né, já iniciado direitinho. Esse HD SSD que eu coloquei, ele é de 250 GB, ele é praticamente metade do HD, desse HD aqui. O processamento dele é infinitamente superior a esse aqui. O que levava, de repente, a 5 minutos para estar inicializando, esse aqui, quando eu ligo, questão de 10 segundos, ele já está com o sistema operacional todo funcionando, com todos os pontos necessários para que ele funcione, executando na tela. Ok? Então, de repente, a gente não entende, né? Por que o nosso computador está tão lento, está tão sobrecarregado? Às vezes a gente tem um notebook antigo na nossa casa, às vezes a gente tem um computador antigo, em que de repente vocês, fazendo um upgrade simples, né? Eu troquei, o que eu fiz? Eu troquei o HD e coloquei um HD SSD. Outra vida, o sistema inicia muito mais rápido, as pastas, os programas, até mesmo o navegador que eu utilizo para acessar a internet, executem em questões de segundos, né? Então, são coisas simples que melhoram o seu dia a dia, né? Por isso é importante a gente conhecer. Deixa eu ver aqui mensagens aqui no nosso chat. Tranquilo, Sirler, sem problemas, tá? Aí depois, com mais calma, você acessa a nossa aula, tá? Gravada. Hoje nós estamos conversando sobre introdução ao processamento de dados, né? Então a gente está conversando muito sobre hardware, sobre software. Estou colocando questões práticas, né, que podem ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Fique à vontade para perguntar caso você tenha alguma dúvida. No nosso grupo eu coloquei a apostila e já coloquei o roteiro de estudos de vocês da aula de amanhã, tá bom? Então vamos lá. A gente conversou do HD. Eu vou abrir aqui deixa eu ver aqui o próximo vídeo, quantos minutos que ele é. Tá, vamos fazer o seguinte. Agora são quase 8 horas, né? 19h58. Vou dar aquela pequena pausa para vocês, tá? E 8h15 a gente retorna. Continuamos a ver mais um vídeo e continuamos a conversar, né? Para que a gente possa associar esses conceitos iniciais na prática também. Sim, tudo bem, não tem problema. Vão colocando o nome, tá? Não se esqueçam de fazer isso, ok? Então, 8h15 nós retornamos para dar continuidade à nossa conversa, tá bom?
até daqui a pouco.